Olá pessoal, muito boa tarde para vocês, né? Muito boa tarde, mais um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, porque eu estou gravando as aulas à tarde, mas a aula nossa é na quarta-feira de manhã, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Essa música que estava tocando, ela faz parte da trilha sonora de um filme muito importante da história americana chamado O Patriota, né? A música tocada pelos soldados antes de ir para as batalhas, né? As bandas marciais tocavam, os soldados ingleses, colonos ingleses, né? Se juntaram mais os colonos franceses para lutar contra a Inglaterra e um dia tornar-se independente. Por falar nisso, vamos continuar a nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos da América, né? Mas como vocês sabem, isso aí são ideais iluministas que tocaram no coração, que entraram, espalharam-se pelo mundo afora e também chegam aos Estados Unidos, onde eles também vão ter grande participação no processo de independência. Como nós vimos no capítulo anterior, a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira também são baseadas em ideais iluministas. Ambas desejavam a emancipação dos seus estados, que não acabou não dando certo. Mas a independência dos Estados Unidos, baseada em ideais iluministas, essa vai ocorrer nas próximas páginas do nosso capítulo. Muito bem, como vocês sabem, os Estados Unidos foi dividido em 13 colônias, né? As colônias do norte voltadas para mais industrializadas, vamos dizer assim, e as colônias do sul, elas eram mais voltadas para a agricultura, eram mais destinadas ao cultivo da terra, ao cultivo do solo e tudo mais. Muito bem. A Inglaterra, essa pequena ilha no norte da Europa lá, né, possuía todo esse território aqui na América, né? Ou seja, aqui a metrópole e aqui a nossa querida colônia, né? Os Estados Unidos era a colônia, né? As 13 colônias americanas. Eles não usaram todo o território estadunidense nesse primeiro momento. Eles utilizam mais o litoral, né? As 13 colônias que formam o litoral estadunidense nesse primeiro momento. Muito bem. Você sabe que existia aqui um triângulo comercial, né, um monopólio comercial. Todas as coisas que os Estados Unidos produzissem deveriam ser transferidas para a Inglaterra e aí, então ela revenderia isso. Isso já era gerava um pequeno descontentamento já, né? Poderiam vender para outras pessoas, né? Mas a Inglaterra se atravessava no negócio. Então tudo era vendido para a Inglaterra, então ela repassava. Então a maior parte dos lucros ficava nos cofres ingleses. E os colonos pagavam altos impostos por isso. Muito bem, tudo dentro dos conformes, né? Ideias iluministas e tudo mais. Porém, a Inglaterra, ela acaba se envolvendo numa guerra contra a França. A guerra entre a França, né? A guerra entre franceses e ingleses. E a Inglaterra tem inúmeros gastos nessa guerra, né? Ela tem gastos muito altíssimos nessa guerra. É o conflito chamado Guerra dos 7 Anos, né? 1756 a 1763 ocorreu essa guerra entre franceses e ingleses. A Inglaterra, como tinha uma baita de uma marinha, ela conseguiu vencer a guerra, ela gastou dinheiro na guerra, ela lutou contra os franceses e venceu os franceses. Beleza. Seguem a vida aqui normal, as colônias continuam pertencendo aos Estados Unidos, a França foi derrotada pela Inglaterra, né? Porém, a Inglaterra gastou muito dinheiro nisso aí. Tá, professor? Ela gastou muito dinheiro nessa guerra contra os franceses. Adivinha da onde que vai sair a grana para repor esses gastos que a Inglaterra teve na guerra contra a França? Isso mesmo. Eles vão aumentar os impostos dos colonos aqui, né? As 13 colônias inglesas na América vão ter uma taxação de impostos. São esses que estão escritos aqui agora, meus amigos. A Inglaterra, ela precisava repor a grana que ela gastou na guerra o mais rápido possível. Essa guerra dos 7 anos não estava no orçamento inglês. E eles gastaram um bom dinheiro nessa guerra. E não poderiam ficar com os cofres vazios de hipótese alguma. Então, automaticamente, o rei da Inglaterra teve uma brilhante ideia. Vamos repor esse dinheiro aumentando os impostos sobre os colonos estadunidenses, que ainda não eram Estados Unidos, os colonos que moravam aqui nos Estados Unidos. Então ele criou uma série de impostos. Vejam só o primeiro deles. A chamada Lei do Açúcar. Ele diminuiu em 50% o valor do melaço que viesse de fora. Num primeiro momento parece boa, diminuiu em 50%, mas o que ele deu com uma mão, ele tirou com a outra, né? Todo e qualquer outro produto que chegasse teve suas taxações aumentadas. Aumentou o preço de qualquer produto que entrasse nos Estados Unidos. Poderia ser roupas brancas, as pessoas usavam muitas roupas brancas nessa época. Poderia ser sapatos, poderia ser vinho, poderia ser uma série de coisas. Então essa lei, a lei do açúcar, ela acabou tirando de um lado, mas dando para o outro. Artigos de luxo, material, mobília que chegasse aqui, tiveram seus impostos praticamente dobrados. Ele deu com uma mão e tirou para o outro. Lei do selo.
qualquer carta, qualquer documento, revista, jornal que circulasse nos Estados Unidos deveriam ter um selo da coroa inglesa. Era simplesmente um selinho, se você destacava e colava no papel. Qualquer papel que circulasse deveria ter esse selo, senão era considerado crime. Então eles pegavam e rasgavam e jogavam fora qualquer correspondência. Tudo porque para as pessoas comprarem esse selo e gerarem dinheiro para a Inglaterra. Afinal de contas, ela gastou na guerra contra a França, precisa repor, os seus cofres estão vazios. Então, duas leis só visando em lucrar sobre os colonos, né? Os colonos já começaram a ficar com uma pulga atrás da orelha. Por que ele está aumentando tanto o imposto? Vem mais outro imposto aí, a lei do chá. O que era essa lei do chá? Prejudicava significativamente o comércio interno deles, né? Ou seja, todo o chá que fosse consumido aqui nos Estados Unidos deveria vir da Inglaterra. Todo o chá que eles fossem tomar aqui, né? A Inglaterra tem a hora do chá e tudo mais, tem uma grande tradição com a hora do chá, com uma coisa típica dos ingleses e tudo mais, e os Estados Unidos também, porque as pessoas vieram da Inglaterra para cá, tinham esse hábito do chá. Então, deveriam consumir exclusivamente o chá vindo da Inglaterra, porque tinha mais impostos. Outra lei que daí foi a gota d'água, que eles ficaram indignados. Mas o que o governo inglês está fazendo conosco? Estamos nos cobrindo de impostos? Isso não é justo, nós trabalhamos para sobreviver e só pagamos tantos impostos, né? Parece ter um brasileiro falando, né? Lei do aquartelamento, vejam só. A cada 5 casas aqui nos Estados Unidos, uma delas deveria oferecer água, comida e pouso, ou seja, descanso para um soldado inglês, que ficaria ali, aquele soldado, aquela roupa vermelha dele, soldados ingleses, vigiando se ninguém estava se revoltando contra o governo da Inglaterra, né? Aqui nos Estados Unidos. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 casas. Na 5ª casa você deveria dar comida, água e um descanso, uma cama arrumada para aquele soldado descansar ali na sua casa. Na sua casa, né? Ele ficava ali, ficava escutando naquela redondeza se não tinha nenhuma pessoa se revoltando contra as leis, os impostos que eram instituídos pela Inglaterra. A Inglaterra queria repor o mais rápido possível o dinheiro que ela gastou na guerra contra os franceses, né? Muito bem, caros amigos, eu quero que façam para mim as atividades da página 19, tá? Com toda essa explicação, vocês conseguem responder essa atividade, certo? Um abraço para vocês e até a próxima.